Fala pessoal, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está visualizando a aula. Vamos à nossa terceira aula, né? Recordando que, na verdade, nossa quarta aula, recordando que nas aulas anteriores de álgebra, a gente trabalhou com os conceitos, né, de anéis, corpo, subcorpo, o que era um domínio, o que era um ideal, que já era o assunto, né, da teoria da próxima aula. A prova de vocês, né, pelo que eu fui informado, ela vai até ideal maximal, né? Toda a parte de anéis, a definição, subanel e assim vai. E até chegar a ideal maximal, que é o último tópico, ou seja, anéis quocientes é a partir daí que começa a matéria da P2, né? Então tá uma matéria bem tranquila, né? Um conteúdo bem direto, né? Para a gente analisar aí algumas proposições fundamentais, né? Que cercam tais conceitos da álgebra, né? Então, hoje, o meu objetivo é mais resolver exercícios, até porque nas aulas anteriores já temos a resolução de alguns exercícios, né? E eu não posso também, não sou autorizado a resolver as questões da lista, mas eu vou dar uma dica ao final do vídeo, após eu resolver, eu vou estar dando uma dica básica aí em relação a algumas questões, o que poderia, a ideia, uma sugestão, né, do que pode ser feito aí em cada questão, mais ou menos. Tranquilo? Bem, hoje a gente vai trabalhar com anéis, né? Ideais. A gente vai gerar a nossa aula em torno de ideal e algumas proposições. Eu quero falar um pouquinho de anéis, recordar alguns conceitos aí fundamentais. Bem, lembrando, se eu ver para vocês e falo, ó, considere um anel A munido da operação soma e produto, beleza? Esse A ele tem que ser diferente de vazio, só para recordar aí. Ele tem que ser diferente de vazio e ele é munido aí da soma do produto, e dentro dele a gente tem 6 operações fundamentais. E dentre elas a gente tem os axiomas, né, da soma e os axiomas do produto. Meu objetivo não é essa aula falar tudo de novo, que já foi falado. Mas aí vamos tentar ligar tudo que já foi visto, né? Após o estudo dos anéis que vocês tiveram, né, estudou o que é um anel, qual é a finalidade do anel, qual é a forma do anel, enfim, quando é anel e quando não é um anel, a gente estuda, né, algumas características aí fundamentais, que é quando o anel ele é um domínio, quando o anel ele é um corpo, né? Domínio é domínio de integridade, né, ou um anel de integridade. E o que a gente pegava em relação, né, ao domínio? Então, o domínio, se nós pegássemos, por exemplo, A e B pertencentes a um anel A qualquer, a gente tem uma definição para domínio e uma definição para corpo, né? E a gente vai trabalhar primeiro com essa ideia do domínio e depois com a ideia do corpo. Então, quando a gente pegava A e B, tá? Dois elementos de um anel A qualquer, tá? A gente falava que ele é considerado um domínio se e somente se a gente seguisse a seguinte propriedade fundamental. E qual propriedade fundamental é essa? Bem, se A vezes B, ele é igual a 0A, beleza? Então a gente tem o seguinte, ou o A ele é igual a 0A, ou B ele é igual a 0A. Lembrando que 0A é o elemento neutro da soma do anel, beleza? O que é um anel que é um corpo, né? O corpo, se a gente pega, o corpo é todo para todo A pertencente ao anel, existe A menos 1. Só que toma cuidado, para todo A é diferente do 0A. Existe 0, A elevado a menos 1, tal que, se eu pegar o A e operar multiplicação com A elevado a menos 1, é claro que isso daqui é a mesma coisa que A menos 1 operado com A. Aí isso daqui é até uma ideia de anel comutativo, tá? Porque vale a comutatividade do produto, comutativo. Note que a comutatividade da soma é um axioma do anel. É um axioma do anel. Porém, a gente vai trabalhar aqui com o anel comutativo em relação ao produto. Lembra lá em grupo, quando a gente estuda grupo, a gente tem grupo abeliano. O grupo abeliano é o grupo que vale a comutatividade da operação, né? No caso, eu vou falar soma, mas é da operação ali que o grupo possui.
No anel, a comutatividade da soma, que seria a minha primeira operação, ela já é válida. Para ser um anel, tem que valer. Agora, a comutatividade do produto não precisa. Então, a gente chama de anel comutativo quando a comutatividade do produto é válida, né? Então, A vezes A menos 1 e A menos 1 vezes A é igual a 1A. E 1A é o elemento neutro da multiplicação aí, né, dos anéis. Essa é a ideia. Beleza? Então, esse é o domínio e corpo. São propriedades fundamentais. Aí a gente entrou em subanel, né? Um subanel é um anel diferente de vazio que está dentro desse anel A, tá? Esse subanel, a gente tem algumas propriedades fundamentais também, que é em relação à subtração e em relação ao produto, né? Quando ele está presente. Vale a subtração. Se eu pegar dois elementos A e B, né, dentro do subanel, a diferença A menos B tem que estar dentro do subanel. E o produto A vezes B também tem que estar dentro do meu subanel. E aí, de fato, eu tenho que S, né, B, sei lá, enfim, sei lá, S é subanel. S é um subanel de A, aí, de A. Aqui tá travando, esse negócio tá travando, calma aí. O que está acontecendo contigo aqui? Não faz isso comigo. Se dois pontos A e B pertence a S, então eu tenho que A menos B está em S, a gente vai usar esse conceito daqui a pouco, e A vezes B está em S. Uma observação, Gabriel, por que menos? Né? Isso não tem ideal, né, que é mais. Gente, esse menos é porque a operação soma ela vem da subtração. Como é que eu encontraria a soma? Seria isso daqui, ó. A menos o menos B, que é o meu simétrico, né? O menos B ele é simétrico e ele estaria dentro do meu subanel, né? O meu simétrico, para ser um anel, lembra que para ser um anel tem que ter elemento simétrico? Então, o simétrico tem que estar dentro dele. Então, se eu fizer menos o menos simétrico, né? A ideia seria essa. Olha quem eu teria. O A mais B. Então, a operação soma, ela é advinda a partir da operação subtração, ou seja, a operação diferença, aplicada duas vezes. E aí vem a minha soma, né? E a gente sabe que ela é válida porque tem que ter elemento simétrico no anel, não é verdade? No anel não tem que ter um elemento A, menos A, de forma que se eu pegar o A e somar com menos A, tem que dar um neutro da soma. Então, o mais, ele vem daí. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra em anel ideal, né, o que é um ideal I? I é um conjunto diferente de vazio, de maneira que o I ele está contido em A. A ele é de fato um anel, tá? O I também é um anel, só que I é um anel ideal, mas o que garante ele ser ideal? Se A e B pertencem a I, então, aí a primeira informação para ser um ideal, o A mais B ele está em I, e segunda informação, aí olha só, o mais está aparecendo, né? Aí agora olha só, o A, e vamos pegar aqui um X pertencente a A. Então, se eu pegar A vezes X, isso daqui tem que dar em I também. Opa, então olha só, o que garante um anel ser ideal? Primeiro, a soma. Só que essa soma, galera, é como se fosse o menos B. Né? Porque o menos B ele está em I. Porque I ele é um anel. O I ele é um anel. E se ele é um anel, existe elemento simétrico. Então é como se eu estivesse pegando o menos, menos, porque todo ideal é um subanel, né? Todo ideal é um subanel. Então ele está dentro, né? Obviamente, pela lógica, sem nem demonstrar nada, ele é um subanel. Então aqui, ó, o que acontece? Vai ficar A mais B, que é a minha primeira característica do anel. Então significa, mais uma vez, a soma ela vem da diferença aplicada duas vezes, tá bom? Mas é só uma pontuação, não tem nada sobrenatural aqui. E se eu pegar um cara dentro do anel, ele tá, ó, o A ele pertence ao anel. E o I ele é um cara fora do anel, ele pertence ao A, tá? Então esse produto AX, né, que é um cara de dentro com um cara de fora, tem que dar um cara de dentro, ou seja, ele tem que se transformar em um cara de dentro.
Ou seja, vamos imaginar aqui, graficamente, que aqui é o meu anel A. E aí dentro dele eu tenho o meu anel I. Aí eu falo que o A está aqui dentro e eu falo que o X está aqui dentro. E aí, ó, se a gente analisar bem, o produto, aí depois do produto, né? A vezes X. O que vai acontecer aqui? Eu tenho de novo o meu anel A, tenho o meu anel I, o X está aqui, o A está aqui e o AX tem que estar aqui dentro também, dentro do meu ideal I. A ideia é essa. Eu multiplico um pelo outro, é como se o A ele puxasse, né? Ele está puxando o X para ele. Vem para dentro do anel, vem para dentro do anel. Aí é essa a ideia. Beleza? E aí, com isso, vamos às nossas proposições aí. Aqui tem a matéria inicial, né? São 5 questõezinhas, bem tranquilas, na verdade, algumas até próximas da lista. Eu mudei até o número, né, para não ficar igual a lista, mas vamos aplicar esses conceitos aí fundamentais. Primeiro, qual o elemento... Gente, o que é o elemento inversível? Inversível é aquele A menos 1, beleza? É o inversível da multiplicação, né? Sempre que eu falar a palavra inversível, é relacionado com o produto, né? É a minha segunda operação. E sempre que eu falar simétrico, é relacionado com a primeira operação. Aí aqui eu tenho um anel S, 1 e 2. 1 é a primeira operação, que é a operação soma, né? É como se fosse a operação soma. E 2 é a minha operação bolota, né? Que é a minha operação produto, ok? Onde, ó, x1y, ó, x1y, ele vai ser a minha operação soma, ó, x mais y menos 1. E x2y é igual a x mais y menos xy, ok? Ok. Podemos afirmar que ele é um corpo? Então, primeiro, a gente tem que encontrar um elemento inversível. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos encontrar o elemento neutro da soma, que eu não sei quem é o elemento neutro da soma. Então, se eu pegar x operado com 0a, é a mesma coisa que 0a operado com x, porque ele é um anel, então vale essa comutatividade da soma. E aqui, isso daqui, né, se eu pegar o 0a, 1 com x, isso daqui tem que dar x, porque é o elemento neutro da soma. O elemento neutro da soma não vai mudar, o cara vai continuar sendo ele. Então, ó, como é que vai ficar isso? X mais 0a menos 1 é igual a x. Basicamente, de maneira bem grotesca, corta, né? E aí eu tenho que o meu 0a é igual a 1. Então, o 0a é 1, e isso é verdade, porque olha só. Se eu pegar o x, somar com 1 e subtrair 1, vai dar 0. Aí vai ficar o próprio x, então faz sentido. Agora, vamos encontrar o a menos 1. Né? Como é que eu vou encontrar isso? O inversível tem que ser no produto, então é aqui, ó, é aqui. x2, eu vou colocar x a menos 1. Vamos lá. Isso daqui vai ser x mais x a menos 1 menos xy. No caso, o y aqui é o x a menos 1. E isso daqui tem que ser igual a quem? Ó, o inversível tem que ser igual... Isso daqui é igual a 1a. Tá aqui, 1a. Porque o a menos 1 é a que operado com a menos 1, isso daqui é igual a 1a. Mas, Gabriel, quem é 1a? Boa pergunta. Como é que eu vou encontrar o meu 1a? Vem aqui em cima, ó. Vamos encontrar o meu 1a. X operado com 1a tem que dar o próprio x, não é verdade? Porque 1a é elemento neutro da multiplicação. Então, eu tenho x mais 1a menos 1ax igual a x. Então, de maneira grotesca, esse corta com esse, né? Então, eu tenho que o meu 1a, colocando em evidência, ele seria 1 menos x igual a 0. Nesse caso aqui, olha quem é o meu 1a. Ele é 0 dividido por 1 menos x. O x tem que ser diferente de 1, mas aqui é meio óbvio, né? 1a é igual a 0. Olha a brincadeira, né? Isso é muito engraçado. Olha só, não é engraçado, mas é estranho. O 0a dá 1 e o 1a dá 0. Não é uma coincidência, tipo, de fato aconteceu. Né? Não é, toda vez que der 1, o outro vai dar 0. Não, é porque esse anel aconteceu isso. Então, isso é verdade, olha só, se pegar x, somar com 0, vai dar x. E aqui vai multiplicar por 0, vai cortar, então vai ficar o próprio x. Então, realmente, um a é 0 e o outro é 1. Então, agora voltando aqui, ó, x2, x a menos 1,
Isso daqui tem que dar 0. E aí, olha só a conta que eu tenho. Ó, x mais x a menos 1 menos x vezes x a menos 1 é igual a 0. Aí eu vou pegar esse cara e vou jogar para cá. Então eu vou colocar o x a menos 1 em evidência. Vai ficar 1 menos x e aqui menos x. Então x a menos 1 ele é igual a menos x dividido por 1 menos x. Vou pegar esse menos e vou jogar para baixo. Então isso daqui vai ser x menos 1. Esse daqui é o elemento inverso. Sendo que, olha para cá, olha só. O x ele tem que ser diferente de 1. Porque no denominador não pode ser 0. Só que 1 é igual a quem, gente? Volta para cá. 1 é igual a 0a. Então, significa, ou seja, ele é diferente de 0a. O que significa isso? Que para todo x pertencente ao anel, existe x a menos 1. Para todo x diferente de 0a. E pelo que eu falei lá no início, o que eu posso concluir? Então, A é corpo. Por quê? O que é um corpo? O corpo é todo anel, né? Todo anel que possui elemento inverso, né? Onde todo elemento do anel possui elemento inverso, exceto o 0A, que é o elemento neutro da soma. E é o que a gente acabou de ver. Então, podemos afirmar que ele é um corpo? Yes. Sim, claro. Podemos afirmar que ele é um corpo. Beleza? Próximo. Verifique se são ideais. E x pertence a z, tal que 6 divide x. Então, olha só. Quando eu falo que 6 divide x, então eu posso falar que x é igual a 6q. Ou seja, a minha letra A aqui, que é onde eu vou resolver aqui letra A, são os múltiplos de 6. Então, vamos lá. Se é ideal em z, né? Aqui é em z. A letra A é se I é ideal em Z. Então, primeira coisa, tome A igual a 6Q1 e B igual a 6Q2, né? Pertencentes a 6Z, que obviamente isso daqui é 6Z, né? Porque quando divide, então é 6Z. Façamos, porque a soma tem que estar dentro do ideal. Então, vamos lá. Façamos A mais B. A soma tem que estar no ideal. Aí eu teria aqui 6Q1 com 6Q2. Isso daqui daria 6 que multiplica Q1 mais Q2. Mas, gente, olha só. O Q1 e o Q2, é porque eu não coloquei aqui. Mas o Q1 e o Q2, eles são inteiros. Ó, pertence a inteiro. Eles são inteiros, né? Porque aqui, ó, x pertence a inteiro. Então, é 6Q1, então é inteiro. Então, inteiro com inteiro dá inteiro. Então, eu posso chamar isso aqui de Q3. Então, isso daqui é um 6Q3. Que pertence, obviamente, a 6Z. Porque é 6 que multiplica o inteiro. Ó, o Q3 é um inteiro. Então, sim. Então, a soma, ó, A mais B pertence a I. Agora, tome, esse daí é o item 1. Para ideal são 2, né? Tome um T pertencente a inteiro. E, se nós fizermos A vezes T, né, que eu tenho que fazer o produto, eu teria 6Q1 que multiplica T. Só que aqui, galera, ó, o T é inteiro. Inteiro com inteiro é inteiro. Então, isso daqui teria um 6Q4, que pertence a 6Z. Então, a minha conclusão de 1 e 2 é que I é ideal em Z. Sem sombra de dúvidas. Porque valeu tanto a primeira quanto a segunda. Então, ele é um ideal. Acabou, matou. Não tem mais nada a fazer aqui. Fiz a soma, fiz o produto, matou. Próximo. Vamos de letra B agora. MZ por NZ em Z barra... Aqui é o produto, né? Como se fosse produto cartesiano. Mas aí é a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda. Então, tome x igual. Aí a gente vai pegar dois caras daqui de dentro. Então, eu vou pegar M1K... Melhor. Um M, esse M é fixo, né?
Então, eu vou pegar um M é fixo. Então, MK1, vírgula, um NK2, o N também é fixo. EY igual a MK3, vírgula, NK4. E façamos. Mesma coisa, a gente vai fazer a soma primeiro. Só que agora duas coordenadas, né? X mais Y vai ser igual a MK1, vírgula, NK2, mais... Aqui eu vou somar coordenada por coordenada, né? Aqui é gap, né? Geometria analítica plano, então só somar. Então aqui, vamos lá, a gente pode colocar o M em evidência. Aí ficaria K1 mais K3, que são todos inteiros, né? Só para relembrar aqui, ó, que do K1 até o meu K4, todos pertencem aos inteiros. E aqui eu tenho N que multiplica K2 mais K4. Beleza. Então, isso daqui dá para mim um M K5 e um N K6. Ambos pertencem, aqui é inteiro, então esse carinha aqui pertence a M, ao M aqui, M, Z, porque eu tenho um inteiro, ó, K5 é um inteiro, vezes N, Z. Então a soma está aqui dentro. Agora, se eu pegar um X, né, que é um MK1 e um NK2, e multiplicar aqui, ó, por um cara daqui de dentro, eu vou pegar um A e B, que é um cara de Z por Z, o A é inteiro, B inteiro. Aqui eu vou fazer o produto coordenada a coordenada, então ficaria MK1, A, e aqui NK2, B. Note, olha só, K1A é um inteiro com inteiro é inteiro, então eu vou chamar de MA2. E aqui é um inteiro com inteiro, também dá inteiro, então eu vou chamar de NB2. Gente, isso daqui, obviamente, ó, MN pertence a MZ por NZ. Então, é um ideal. Esse cara é um ideal? Sim, gente, é um ideal. É ideal. Então, por enquanto, vamos de ideal, né? Próximo. 0 barra, 1 barra, 2 barra em Z5. Aqui a brincadeira é um pouco diferente, sabe por quê? Porque olha só, o que vai acontecer? Agora a gente vai para a letra C. A letra C ela tem um problema. Porque o meu I, que é um subconjunto, é um subanel, na verdade. 0 barra, 1 barra, 2 barra, ele está em Z5. Isso é verdadeiro. Ele está em Z5. Porém, ele está contido. Porém, ele não é um ideal. Por quê, Gabriel? Porque olha só. Eu vou pegar aqui um contra-exemplo bem rápido. Tome 2 barra mais 1 barra. Isso daqui dá 3 barra. Só que 3 barra não está aqui dentro. Então, a gente acabou de pegar a soma de x e y, que o x e o y estão dentro, né? Vou trocar aqui que eu botei. Deixa eu fazer a mesma coisa, não importa. Os dois estão aqui dentro, mas a soma não está dentro. Então, conclusão. I não é ideal. Ele não é ideal em Z5, tá? Não quer dizer que ele não é ideal de nada, não. Tá? Isso daí depende de qual vai ser analisado, tá? Ele não é ideal em Z5. Mas vamos lá. Próximo. Então, fechou aqui. Não tem nada para fazer. Não precisei nem usar o produto. Falhou na soma mesmo, deu ruim já. A soma de dois caras já não está dentro. Agora, MZ no ideal Z. Cara, aqui é tranquilo. MZ é o meu I, né? Em Z, que é o meu A. Então, se eu pegar x igual a MK1 é a mesma ideia. MK1 e Y igual a MK2, obviamente. Só que agora é tudo M, porque é uma dimensão só. Então, se eu fizesse x mais y, eu teria M que multiplica K1 mais K2. Aqui eu teria um K3. Então, um K3 também inteiro, né? Então, pertence a MZ, obviamente. Tá? O K1
K2 e o K3 são inteiros. E a outra, se eu pegar um cara inteiro, pegar um A, e vou multiplicar por x. Bem, gente, aqui é tranquilo, ou x vezes A, tanto faz. Né? Peguei o A e multipliquei por x, que é mk1. Bem, aqui eu vou juntar o A com o K1, então eu teria M K1A, anel comutativo, né? É um anel comutativo, então eu posso trocar o A com M. Aqui vai ficar um K, sei lá, 7, tanto faz. Então, MK7, isso daqui pertence a MZ. Então, de fato, eu falo que MZ é ideal em Z, que é inteiro. Próximo. Aqui é um caso específico, olha só. É só para a gente analisar que isso é verdadeiro, é uma questão da lista de vocês aí. É só para a gente analisar que é verdadeiro e vou dar uma noção aí de como seria para provar isso. Ó, aqui eu estou falando de ideal gerador, né? É um ideal gerado por um elemento. Ideal gerador. Aquele número, aquele elemento, ele gera aquele ideal. Aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho dois ideais, I e J. Aí o I é gerado por X, ou seja, todo cara que está em I, ele é um X vezes um K. A ideia é basicamente essa, tá? E o J, ele, um K1. E o J, ele é um Y vezes um K2, tanto faz. A ideia é basicamente essa. E aí, obviamente, esse K1 pertence ao meu anel grandão, né? Então, K1 e K2 é o anel grande. A ideia é essa. Até porque, né? Se eu pegar um cara de dentro e multiplicar por um cara que está fora, o produto vai estar dentro. Então, não faz diferença. Beleza, então olha só. Eles são dois ideais em Z. Aí, se interseção... ele quer saber prove que a interseção de I com J é o MMC de cada um. Aí aqui ele quer que a gente pegue um caso arbitrário. Então, vamos pegar, por exemplo, o I, isso nos inteiros, tá? Vamos pegar o A, isso em Z, tá? Então, eu peguei o I igual a gerado por 2, né? São os pares, né? Aqui são os pares. E o J, eu vou pegar originado por 5, ou seja, são os múltiplos de 5. O que seria I interseção com J? Gente, I interseção com J são os elementos... Vamos pensar na matemática pura. Normal, a matemática básica. São os elementos que estão em I e em J. Então, olha só, é todo cara que está... Todo cara que é apresentado da forma, né? Vou pegar um A que está em I. O A que está em I, ele tá... Qual é a cara, qual é a representação do cara que está em I? Pô, gente, o cara que está em I, ele é da forma 2K. Né? 2, 4, 6, 8, assim vai. E o cara que está em J, né? Vou pegar aqui, B. E o B, ele pertence a J, então eu posso falar que o B, ele é igual a 5K. Ou seja, são os múltiplos de 5. Então, de certa forma, eu quero provar que a interseção dos dois... Gente, o que é a interseção de um cara que está no 2, que ele é escrito da forma 2K e 5K? Então, olha só. Se X pertence a I interseção com J, então eu falo que X pertence a I e X pertence a J. Isso é meio óbvio, porque é o E aqui, interseção. Mas se ele pertence a I, da primeira proposição, a gente pode falar que X ele é igual a um 2K. E X ele é igual a um 5K. Ao mesmo tempo. Mas aí, olha o que eu posso falar então? Que o X ele pode ser escrito da forma 10K. Por que eu posso falar que ele pode ser escrito da forma 10K? Pois 10K é a mesma coisa que 2 vezes 5K.
Então, eu poderia fazer o 2, ó, ficaria 2K vezes 5, que isso daqui viraria um K', então ficaria 2K', então significa que ele pertence a I. E eu ainda posso falar ainda que 10K, olha só, que 10K é 2 vezes 5K, e aí o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o produto 2 com K de novo, ó, 2K vezes 5, esse carinha aqui daria um K linha linha, então eu teria 5K linha linha, que pertence a J. Então ele pertence ao mesmo tempo a um e a outro. Só que aí quem eu encontrei? Eu encontrei 2 vezes 5, obviamente. Só que 2 vezes 5 é 10. E para esse caso específico, 10 ele é o MMC de 2 e 5. É o menor múltiplo comum de 2 e de 5. Então, a ideia, para esse caso arbitrário, porque a questão pede um caso arbitrário, é você conseguir identificar, claro que eu peguei 2 e 5. Eu poderia pegar, sei lá, 4 e 7, aí eu teria o quê? 4 e 7, eu teria 28, que seria 4 vezes 7, até porque eles são primos entre si, né? No caso, o número 2 e o número 5, eles são primos entre si. Se eu pegasse, sei lá, o 4 e o 8 já é 4 vezes 2. Então, ele já é um 4K. Então, o 8 ele já é um 4 vezes alguma coisa. Então, eu já tenho ali o MMC dos dois, já é o próprio 8, porque está em um e está no outro. Então, sempre que eu pego nos inteiros, né, dois ideais que são gerados por um elemento que está no inteiro, a gente pode falar que a interseção deles, que é uma coisa e outra, que a gente acabou de ver aqui agora, é o MMC. Né? A cara, né, do ideal, que é MMC, a cara desse carinha aqui, ó, qual é a cara dele? Qual é a representação dele? Bem, a representação dele vai ser isso daqui, ó. Ele vai ser, ele vai ser gerado por 10. Ele vai ser gerado pelo elemento 10. É isso daqui. Gerado pelo elemento 10. Porque todo cara que for múltiplo de 10, ele é simultaneamente múltiplo de 2 e múltiplo de 5. E isso é verdade, porque os múltiplos de 10 terminam em 0, né? E para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5. E para ser múltiplo de 2 tem que ser par, e terminou em 0, então é par. Então isso faz todo sentido, tanto matemático quanto algébrico. Enfim, eu acabei de falar um gafe aqui, né? Matemático, álgebra tá na matemática, mas tipo assim, tanto no sentido bananada, né, que é o do ensino fundamental, quanto agora na graduação. Faz sentido, né, de fato, ser o MMC. Bem, aqui, próximo exemplo. Verifique se as matrizes dentro do anel da forma A0, 0 e B é um ideal à esquerda de M2R. Então, olha só. Para ser um ideal à esquerda, tá? Se E é ideal à esquerda, então, se a gente pegar x e y pertencentes a E, isso está lá no trabalho de vocês, é um exemplo parecido do trabalho, e um A pertencente a M2R, então 2 pontos. X menos Y, lembra lá da subtração? A subtração gera a soma, então por isso que aqui é a subtração. E lembra que lá do subanel, então é a ideia, né? Do subanel, porque um ideal é um subanel. X menos Y pertence a E. Segundo, X vezes A pertence, já vai botar M2, pertence a E. Ok até aí? Então, a nossa ideia, só para recordar, a gente não quer provar que é um ideal, a gente quer provar que é um ideal à esquerda. É um ideal à esquerda. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu estou trabalhando com ideais à esquerda. Não é um ideal à direita, é um ideal absolutamente à esquerda do meu anel. Ok? Então, vamos lá. No caso aqui, só tem um pequeno detalhe.
eu coloquei a esquerda e eu mesmo troquei. Gente, se é a esquerda, né? É óbvio que eu tenho que pegar o A vezes o X. O A, ele é um cara do lado de fora. Eu falando que é a esquerda e eu mesmo colocando a direita. Gente, é a esquerda. Então, o meu A aqui, ó, que é um cara do M2, que é o meu conjunto grandão, né? É o meu A, é o meu anel grandão. Então, eu tenho que pegar exatamente um cara dele e multiplicar pelo meu ideal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que que é pegar um cara... Olha quem é o meu ideal. Olha só, o meu ideal é esse daqui, ó. A0, 0B. Então, se a gente tome x igual a A1, 0, 0 e B1. Ele pertence ao meu ideal. E y, A2, 0, 0 e B2. Ele também está dentro. Se nós fizermos x menos y, gente, aqui é fácil, né? Vai ficar A1 menos A2, 0, 0 e B1 menos B2. Mas eu estou trabalhando só com inteiro, né? O A e B são inteiros, então todo mundo aqui é inteiro. Então eu posso falar que x menos y, ele é um A3, 0, 0 e B3. Então ele pertence, de fato, ao meu ideal E. Chamei aqui de E, tá? Ah, na casa que tem um anel J. Então, isso daqui é J. Pertence a J. Né? Então aqui ele pertence a J, este pertence a J, então a subtração também está em J. Agora, se eu pegar... O que é M2? Gente, M2R. M2R são as matrizes quadradas de ordem 2 com coeficientes reais, ou seja, são aquelas matrizes descritas da forma x, y, z e w, por exemplo. Coeficientes reais aqui, esse é o M2, onde x, y, z e w pertencem aos reais. Então, é válida a operação de matrizes, né, nos reais. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? O A, né, que é x, y, z e w. Vou multiplicar pelo meu x aqui, né, que é o A1, B1. A1, B1. E tem que dar 0, 0. E tem que dar um cara dentro do meu J. Se der, ele é um ideal à esquerda. Se não der, ele não é um ideal à esquerda, ponto final. Então, linha coluna, aqui vai ficar x A1. Linha coluna, vai ficar y, B1. Linha coluna, vai ficar z A1. E linha coluna, vai ficar w, B1. Só que isso daqui não pertence a J. Por que a gente não pertence? Porque esse cara aqui, ó, é diferente de vazio. E esse de vazio, desculpa, de zero. E aqui também é diferente de zero. Então, é óbvio que não vai pertencer, porque para pertencer, tinha que ser dessa forma aqui, ó. A, B, 0 e 0 ali, ó. 0 na diagonal secundária e o A e o B na diagonal principal. Então, a pergunta é: verifique se as matrizes dessa forma são ideais à esquerda. Não, eles não são ideais à esquerda. Não são. E por fim, prove que 4z é um ideal em Z e que não é maximal. Olha só, a ideia é bem simples e bem rápida. Ele é um ideal? Sim, né, gente? Ele é um ideal. Por quê? Tome x igual a 4k1 e y igual a 4k2, de maneira que k1 e k2 são inteiros, né? Se a gente fizer x mais y, eu vou ter 4 que multiplica K1 mais K2, isso aqui vai dar um K3, igual a gente já fez. Desculpa, K1 e K2, eu botei K3 direto. Isso daqui vai dar um K2, que vai dar um K3 no final, agora sim. 4K3, o K3 ele é um inteiro, porque inteiro com inteiro é inteiro. Então a minha conclusão é que x mais y pertence a 4z. Beleza. E é um ideal em Z. Então se eu pegar, por exemplo, um A vezes um x, um A é um inteiro, tá? Beleza, aqui é inteiro. Então eu teria A que multiplica 4K1. Eu posso, né, como tá aqui. Então eu teria 4K1A. Isso daqui vai dar um K4. Então eu tenho um 4K4, que pertence também a 4Z. Então prove que é um ideal. Sim, ele é um ideal.
E qual é a ideia do maximal, gente? Se M é ideal maximal, o próprio nome fala máximo, então não existe um ideal I contido em A, tal que ele é o máximo. Ó, então é isso daqui, ó. Não existe isso daqui. Se existir, o I é igual a A, ou seja, não existe um cara que M está contido e é diferente, e esse cara está contido e é diferente do A, né? Para ele ser maximal, ou seja, não existe. Ou seja, o M, ele é máximo, não existe ninguém entre ele. É tipo assim, vem o M e depois vem o A. Ele é o maior ideal que aquele conjunto A, que aquele anel A, ele pode ter maximal, né? Assim como o minimal, ele é o menor, né? E aí, porque eu não posso falar, por exemplo, vou pegar aqui, ó, prove que 4Z não é ideal maximal. Gente, o 4Z, ó, 4Z, vamos aqui é rápido de você justificar, né? Uma justificativa aqui, porque reprova que é ideal. Gente, o 4Z, se nós pegarmos, por exemplo, né, o 8Z, concorda comigo que o 4Z, munido da soma e do produto, ele pode estar contido, está contido e ele é diferente do 8Z, munido da soma e do produto, que é diferente do meu anel Z. O 8Z ele é ideal. Todo o ideal é da forma NZ, a gente provou lá em cima. O 8Z, ele é um cara, né, que é superior, entre aspas, por sons múltiplos de 8. Ele está contido em outra coisa. O 4, ele não é primo. Ele não é um ideal primo. E a gente tem uma relação de ideal primo, toda vez que eu tenho um ideal primo diferente de vazio, né, ele é um ideal maximal. Se pegar um I, que é um ideal primo diferente do zero, desculpa, nos inteiros, diferente do zero, ele é um ideal maximal. E note que peguei o 8Z, ou o 16Z, ou o 12Z, e o 4 está dentro deles. Eu tenho ideais maiores, né, digamos assim. Então, ele não é um ideal maximal, né? O 4 não é o ideal maximal. Diferente de eu pegar, por exemplo, o 5Z. Não tem como eu pegar dentro... O 5Z ele é primo, né? Ele é primo e é diferente do zero. O 5Z ele é um ideal maximal. Por que ele é um ideal maximal? Porque não se consegue tirar dentro do 5Z outro cara que, usando aí as operações, a gente consiga ter entre o 5Z e o Z, que é o inteiro, né? O meu A é o meu anel grandão, eu tenho um cara que está entre. A ideia é basicamente essa. No meu 4Z eu consigo, porque 8Z seria 2 vezes o 4Z, então é o dobro. A ideia é basicamente essa. Ou seja, se a gente for escrever de maneira grotesca, o que significa um A pertencente? Ó, um A pertencente a 8Z. Opa, agora travou tudo aqui. Olha, esse notebook aqui, sinceramente. Olha só, olha a lentidão do negócio. Se você pegar um cara que pertence a 8Z, ó, parou tudo real. Agora não vai dar pra escrever, não. Enfim, se você pegar um cara, imagina. Se pegar um cara do 8Z. Um cara do 8Z é a mesma coisa que um 8K. Não é verdade? A 8Z é a mesma coisa que um 8K. Ó, um 8K, beleza. Só que 8K eu poderia escrever como 4 vezes 2 vezes 1K. Aí aqui eu teria um K'. Então eu teria um 4K'. Aqui. Aí eu voltei a quem? Aqui. Então eu tenho um cara que está contido, não é exatamente igual, claro que não, porque tem elementos do 4 que não estão no 8, mas o 8 abrange elementos. Então o 4 ele não é um ideal maximal. Diferente de eu pegar ideais que são primos, o 4 ele também não é um ideal primo. Então, comparando, né, separadamente, a gente consegue montar ideais ali dentro. A ideia é basicamente essa. Se eu pegar um ideal primo, eu não consigo colocar entre esse primo e o meu grandão um outro ideal, né? A mesma coisa, esse primo e maximal. E todo ideal maximal
por sua vez, ele é um ideal primo. A ideia é essa. Beleza? Então, voltando aqui aos conceitos iniciais. Revisão da P1, a gente trabalhou com a ideia de ideais, né? Trabalhamos com a teoria, exercícios. E para a lista, né, fica uma dica a respeito da resolução, por exemplo, em anel quociente, né, que eu não cheguei a comentar aqui. Toda vez que você pegar um anel quociente, por exemplo, se você pegar um anel quociente A por I, aqui é só uma dica em relação ao anel quociente, porque eu não falei nesse vídeo. Todo anel quociente A por I, ele é escrito da forma A mais I, tá? De maneira que o A ele pertence a A. E aí tem uma questão que eu quero que vocês se atentem, que é quando eu falo que o A por I, ele é um anel que ele é inversível, né? Isso tem na lista. É a última questão, se eu não me engano, que ele é inversível. Então, a gente pode falar, por exemplo, que o que é um anel inversível? Eu vou pegar A mais I, ele pertence, ele fala que A mais I é inversível. Então, existe um B mais I, tá? De forma que se eu pegar o A mais I e multiplicar por B mais I, isso daqui vai dar um A mais I. Só que se eu multiplicar os dois, eu teria AB mais I, que é igual a 1A mais I. Aqui é só uma dica. Aí eu quero provar que existe um R, é como se esse B aqui fosse o R. Aí, quando você tem uma igualdade entre dois anéis quocientes, você pode pegar esse cara e jogar para cá. Então, acaba que no final eu tenho que AB menos 1A, ele pertence aí. E eu já provei a minha ida. Agora tentem fazer a volta. A volta é só fazer o contrário do que eu acabei de falar. Entendeu? Só que eu estou usando B, é com R. É só usar a definição de anel quociente, beleza? E o anel quociente é A mais I. Então, por exemplo, se eu pegar o anel quociente, ó, Z por 4Z, como é que eu escreveria isso? Bem, eu pego todo A mais um 4Z. Sendo que se eu pegar o A com 4Z, eu poderia escrever o próprio 4Z, né? Se eu pegar o A igual a 0, eu posso pegar o 1 mais 4Z, porque é o resto da divisão por 4 é 1. Eu posso pegar o 2 mais 4Z, que é o resto da divisão por 4 dá 2. São os restos, né? Aqui são os restos da divisão. E aqui 3 mais 4Z. A ideia é basicamente essa. Algumas dicas aí de anel quociente, beleza? Então, fechamos aí o nosso conteúdo. Até a próxima.